Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Novamente, que você não ouviu. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no melhor lugar, iniciando mais uma semana, não é verdade? E com instruções e chaves poderosas para esse tempo. O Senhor já começou a falar com você desde o início do culto, mas Ele tem mais. O Senhor sempre tem mais. Amém? O Senhor sempre tem mais, em cada estação, em cada momento, em cada fase que você estiver vivendo, o Senhor sempre trará mais instruções. O Senhor sempre trará mais chaves, sempre será de uma forma diferente, amém? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, curve as suas cabeças. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, uma semana extraordinária. E essa semana começa hoje, começa aqui. Todas as chaves que o Senhor falou comigo, você irá receber também. Você irá receber de forma diferente em nome de Jesus. O Senhor falará ao seu coração, o Senhor falará à sua igreja. É por causa dEle, da palavra dEle. Toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação é dEle. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Eis a minha vida, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua palavra, Senhor. Eu me submeto à Tua presença, à Tua autoridade, Senhor, para falar aquilo que o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus, corações, Pai, com terra fértil. Vai germinar, vai crescer, vai florescer a palavra que o Senhor falará conosco essa noite. Seja livre para operar grandes coisas no meio do Teu povo. Cura, libertação, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, que ninguém sairá da mesma forma deste lugar. Não é mais um culto, Senhor. Não é mais uma noite de domingo que nós nos reunimos. Sim, Deus, é a noite que o Senhor preparou para falar com o Teu povo e fazer grandes coisas acontecerem no meio dos seus. Seja livre, adorado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, amém. Nada vai roubar a tua semente, amém? Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer isso? Nada vai roubar a sua semente. Agora diga assim, não converse comigo não, que eu vou pegar a minha parte. Isso é verdade, viu? É verdade. Amém, obrigada, irmã Lucinha. Nós estamos vivendo um novo tempo de Deus, né? Nós estamos vivendo um novo tema, como nós já sabemos, né? O testemunho de Cristo. Nossa, vai falar tanto sobre isso, vai somente um ano e a vida toda. Porque desde quando nós conhecemos o Senhor, esse tema precisa habitar dentro dos nossos corações. E quando nós conhecemos o Senhor, nós já carregamos com Ele uma autoridade, não é verdade? Uma missão de levar Cristo às pessoas. Mas, antes disso acontecer, e durante esse processo, enquanto você leva, você também recebe, você também é transformado, você também é moldado. O Senhor está levando a um novo nível nesse tempo. A igreja está percebendo algo espiritual diferente. Nós iniciamos o ano em jejum, em consagração, em oração. Nós estamos envolvidos em uma nova estação. E com essa nova estação, outras instruções específicas para esse tempo estão chegando. É como aqui não, tá? Que Paulo Afonso não tem inverno, mas assim, o normal é inverno, primavera, outono, não é verdade? Verão. E para cada estação nós usamos uma roupa que define aquela estação, não é verdade? No inverno, nós usávamos casacos, em outros lugares, aqui não. Nós usávamos casaco, bota, cachecol. No verão, nós usamos umas roupas mais frescas, mais leves, não é verdade? E assim também é o tempo e a estação que o Senhor tem para nós. São novas vestes, novas direções e novas chaves para viver um novo tempo. As chaves antigas elas ainda servem para algum momento específico, mas para um novo tempo em Deus, precisa-se usar as chaves direcionadas para aquele momento. E o Senhor tem isso para a igreja nesse tempo. Amém? Nós precisamos viver uma coisa nesse tema. Nós estamos aqui para deixar com que o Senhor opere em nossas vidas algo diferente, para que nós venhamos sumir, desaparecer, para que somente Ele resplandeça e cresça em nós. E uma coisa que o Senhor, eu vou perguntar, eu quero que você responda no seu coração, amém? Você está pronto para esse novo tempo em Deus? Você está pronto para receber essas chaves e viver uma nova estação? Você está pronto para mexer em algumas coisas que talvez você pensou que não precisasse, que estava tudo bem até aqui, até esse ano? Eu quero que você guarde essa resposta no seu coração e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ter como texto base uma das cartas de Paulo no livro de 2 Coríntios. Capítulo 2, a partir do versículo
14. Nós vamos desaparecer para que o Senhor resplandeça em nós. Nós seremos como cartas vivas. Nós seremos como aquele que as pessoas vão ler sem precisar dizer nada. Sim, nós seremos essas pessoas. Essa carta foi a carta que Paulo escreveu com Timóteo, à igreja de Corinto naquela época. E as instruções são poderosas. Eu amo o livro de 1 Coríntios e o livro de 2 Coríntios, que são as cartas de Paulo, uma das cartas de Paulo. São instruções muito específicas do que o Senhor falou com ele no tempo mais difícil que ele viveu. Então, ele e Timóteo escreveram essa carta desse tempo na igreja, para a igreja de Corinto, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas, para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá a vida. Você é o perfume que dá a vida. Você é o perfume que as pessoas sentem e vê Jesus. E quando fala assim em perfume, quando fala assim em cheiro, tu já passou perto de alguém cheiroso, a pessoa pode ser um pouquinho ruim de afeição, porque né, todo mundo é bonito. Tudo bem também. Mas quando a pessoa é cheirosa é diferente, ela passa e o cheiro fica. Já perceberam isso? Tem pessoas que são tão cheirosas que a pessoa passa e o cheiro fica e você fica um tempo sentindo aquele aroma no ar. Assim somos nós com a presença de Cristo para as pessoas que não conhecem. Paulo disse aqui, vocês são um aroma de Cristo. Vocês foram chamados, levantados para terem o cheiro dele. Eu achei incrível isso, porque o Senhor nos chamou para exalar esse cheiro nesse tempo, sabe? Para ter o testemunho de Cristo, e o cheiro também acompanha isso. Onde o Senhor nos colocar, nós iremos exalar um cheiro diferente, que não é nosso, que não é humano. Ainda que eles não tenham discernimento espiritual, nós exalamos algo diferente, que eles conseguem perceber no ambiente. No ambiente. Aleluia! Mas ele faz uma pergunta aqui, no finalzinho desse versículo. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Diga assim, eu estou. Não, com certeza, que ele está perguntando. Diga assim, eu estou. Nós estamos, amém, Jesus. Nós estamos à altura de uma tarefa como essa. Nós somos a igreja de Cristo nos últimos tempos. Nós estamos, sim, à altura de um tempo como esse, de exalar o perfume de Cristo, sim. Aleluia! Só que existem algumas coisas que nós precisamos deixar que o Senhor ajuste em nós. Vivendo uma vida que glorifica a Deus. Quando eu me converti, né, eu dizia assim à mamãe, mãe, a senhora tem que conhecer Jesus, a senhora tem que se converter, a senhora tem que amar Jesus. Ela dizia, né, eu não gosto de crente, eu não quero essa coisa com crente, e eu não faço nada de errado. Eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não fumo. Você fumava, você bebia, você precisava mesmo, mas eu não preciso. Eu levo uma vida tranquila. Não é verdade? Ela dizia isso e eu achava muito engraçado. E quando a mamãe se converteu, tudo que a mamãe achava horrível, ela amou, né? A mamãe quer morar na igreja. Ela é tesoureira da igreja dela, ela é líder da limpeza. Quando ela dizia que a gente estava ficando doido de limpar a igreja, mas ela hoje vive a vida em Cristo e ela entende que não é sobre os pecados maiores ou menores, mas ela entende que o Senhor perdoou todos, mas nos ensina a cada dia a glorificá-lo com coisas pequenas. Nós estamos nos passando nas coisas pequenas, que são as pequenas pedrinhas no meio do caminho, sabe? É verdade que nós não nos prostituímos mais, amém? Nós não erramos mais em coisas que são maiores, mas ainda assim nós nos perdemos em algumas pedrinhas. Nós ainda caímos em erros que não glorificam a Deus, ainda que sejam muito pequenos. Aconteceu uma situação esses dias que eu pedi uma toalha emprestada de uma cliente, que as minhas não secaram, foi um dia de chuva. E as toalhas, ela me emprestou uma toalha branca, acabei botando na minha bolsa e indo para casa. Quando a mamãe foi lavar, a mamãe falou assim, ai,
eu vi uma toalha nova no meio das suas coisas. Eu falei, mas eu não comprei toalha, né? Havia me esquecido. Aí ela falou, então não é sua. Eu falei, então não é minha, eu preciso devolver. Aí eu falei com a cliente e devolvi, né? Nas pequenas coisas, eu falei, Senhor, eu sei que é uma coisa simples, mas se eu tivesse ficado com a toalha, talvez ela nem não teria falta. Amém? Vocês estão entendendo? E também eram iguais às minhas. Então, ainda que ela me visse com a toalha, ela poderia pensar que era minha. Mas são as pequenas coisas que nos mostram se glorificamos a Deus ou não. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Você disse que está disposto e à altura de fazer essa tarefa, como Paulo perguntou. Mas são nas pequenas coisas que nós estamos nos perdendo. No livro de 1 Coríntios, você volta um pouquinho, no capítulo 10, no versículo 31, do nada uma cartinha de Sara dizendo que eu vou casar. Vou guardar aqui. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O Senhor dita aqui coisas simples, não é verdade? Comer, beber, uma coisa simples. Ele diz assim, qualquer outra coisa, ou seja, tudo o que vocês façam, façam para a glória de Deus. E quando ele contou essas coisas simples, eu comecei a pensar nas coisas que a gente se perde, que também são simples, como uma mentira, como quando a gente não é correto, quando ninguém está vendo, quando nós somos funcionários e nós passamos assim uma coisinha despercebida para bater uma meta. Ou quando nós estamos ali comprando escondido. Deixa eu falar aqui, cadê as mulheres casadas? A fé aqui, ó. A fé, ó. Mulheres casadas, vocês não compram, nós não compramos escondidos do marido, amém? Isso não glorifica a Deus. As mentiras pequenas estão atrapalhando a igreja de avançar das coisas grandes. Eu chego na casa das minhas clientes, olha, comprei escondido do meu marido, botei na sacola da Suprave. E eu digo, não pode. Ah, não pode não, Cíntia. Eu não pode. E aí eu entro nesse versículo e eu começo a conversar com elas. Preste bem atenção. São as pequenas coisas que estão desvinculando a gente de sermos cartas vivas nesse tempo. Não está cheirando bem, porque as coisas que são pequenas, que passam desapercebidos pela igreja, está tirando o que é grande, para nós evidenciarmos Cristo. Quando nós mentimos, quando nós compramos e não pagamos, o pastor fala sempre, quando nós não nos posicionamos como devemos, como servos, as pessoas precisam olhar para nós e vermos isso, sabe? Quando nós não fugimos das más conversações e permanecemos ali, isso já acontece comigo também. Nós estamos aqui sendo avaliados por Cristo o tempo inteiro. E todos os dias, nós precisamos orar e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor encontre em mim um coração disponível à mudança. A vida que glorifica a Deus é uma vida que tem um coração disponível para mudanças. Ainda que tire a gente da zona de conforto. Mudar é muito dolorido às vezes. Nos transformar naquilo que o Senhor nos chamou para ser, muitas vezes vai tirar a gente de uma linha de conforto. Tá tudo bem, ninguém está vendo. Mas o Senhor está olhando para nós e falando, eu tenho coisas a fazer nesse tempo através da sua vida, com chaves específicas. Mas essas pedrinhas estão atrapalhando você. Se você andar descalço em um chão que tenha pedrinhas, aquelas quanto menores, mais é dolorido. Elas atrapalham, você quer desistir logo, você quer parar. Assim são as coisas que não cumprem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ainda que ninguém esteja vendo. Sabe quando nós provamos o nosso caráter? Quando ninguém está vendo. Não é na frente das pessoas. Nós provamos o nosso caráter quando ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E o Senhor está chamando e convidando a igreja para um novo tempo de unção, um novo nível, de um novo vinho. Esses dias eu estava orando quando começou a campanha da igreja, e eu orando pela igreja, que vai ser um novo tempo dentro do tema. E quando eu fechei os meus olhos, eu senti um cheiro muito... Eu nunca fui em vinhedo, que chama? Eu não sei o nome, acho que é isso, né? Que fazem vinho, exportam vinho, da uva mesmo. Mas eu senti um cheiro tão forte de uva de rico, sabe? Que eu acho que é uva de rico, uva de pobre não tem cheiro. Mas eu senti um cheiro tão diferente no quarto. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E o Senhor falou, um novo vinho vindo sobre a igreja. É um novo tempo sobre nós, sabe? Nós estamos sendo preparados, então não perca nada, nenhuma chave, nada do que o Senhor está liberando nesse tempo aqui. Se é correção, pegue para você. Se não é correção, pegue também. Mas as correções, elas transferem a gente de níveis. Quando o Senhor nos ensina algo diferente, é para colocar
pedimos grandes portas, grandes oportunidades, mas com elas vêm instruções difíceis também. Mas nós vamos consegui-las em Deus. Com o Senhor nós vamos conseguir, porque Ele disse assim, e quem é que pode fazer essa tarefa? Quem está à altura? Olhe para Paulo. Paulo era demais, né? Mas quem é que está à altura de fazer isso? De exalar um cheiro diferente. Nós, a igreja de Cristo, e na Mochotó, nós estamos à altura de exalar esse novo perfume de Cristo. Ah, nós estamos sim, Jesus. Nós estamos sim. O Senhor falou comigo durante essa semana, até falei aqui na quarta-feira, arrependimento, intensidade e salvação. São as 3 chaves para esse tempo, dentro desse tema. Arrependimento, porque um tema como esse nos leva a refletir em áreas que precisam ser tratadas, moldadas, modificadas. Nós não fazemos isso porque nós somos bons, mas é porque nós temos Ele em nós. Sabe? Eu reconheço, você reconhece que nós não vivemos mais a nossa vida por nós mesmos. Cristo vive em nós. Ah, não vivo mais eu. O que ele estava dizendo? Paulo estava dizendo, não me movo mais da forma que eu quero. Eu não falo mais o que eu queria, porque eu queria não faz sentido mais. Eu não amo porque eu quero. Eu não gosto, não estou perto, não desejo as coisas do reino porque eu quero. É porque Cristo vive em mim. Ele diz assim, a partir que Ele entrou, me encontrou, que Ele me puxou, eu não vivo mais a minha vida não importa mais. Sabe o que Paulo estava dizendo? O que eu encontrei, o que eu descobri, é muito maior do que todas as minhas vontades e desejos. Ele estava dizendo, nada mais faz sentido, não. Isso precisa arder dentro de você, que nada mais pode fazer sentido do que levar esse testemunho de Cristo para as pessoas nesse tempo. Nós vamos nos levantar como igreja. Nós vamos exalar esse perfume de Cristo onde nós estivermos. Ah, o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. E nós sairemos daqui. Nós levaremos esse Cristo que cura, que ama, que liberta e que transforma as pessoas lá fora. Teve a nossa vigília antes de ontem. E quando nós chegamos, estava acontecendo, né? Não sei como chama mais, que eu sou velha, né? Um momento lá, maligno. E tinha um pessoal que estava bem perto da gente, ouvindo música, bebendo. E teve um momento que nós estávamos orando. E eu olhei, eles viraram a caixa para nós, para o nosso lado, e aumentaram o som. E eu fiquei, vala, meu Deus. Pensando, né? Meu Deus, como é que pode? Aí eu lembrei de que eu faria a mesma coisa quando eu não conhecia o Senhor. E era capaz de eu ir lá ainda, porque eu era afrontosa. Eu ia lá e falava, licencinha aqui, você pode desligar o volume do seu violão, meu irmão, que eu estou ouvindo aqui, uma musiquinha? Ainda faria isso. E eu sei que aquelas pessoas não conhecem Cristo como nós conhecemos, mas eles irão perceber Cristo em nós. Eu creio em novo tempo, sabe? Eu creio que nós iremos ser despertados, chacoalhados a levar esse Cristo. A carregar Ele de forma diferente, intencional. Se eu carrego algo diferente, intencional, eu preciso usar de forma intencional. Onde as pessoas chegarem, onde nós chegarmos, nós iremos exalar esse perfume de Cristo, sim. Nós iremos evidenciar, sim. Nós não vivemos mais. Sabe o que ele estava dizendo nesse versículo, quando ele diz, eu não vivo mais eu, nem as minhas vontades, pois Cristo vive em mim. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se eu não me engano. Ele diz assim, uma vez que o Senhor vive e reina em mim, tudo que eu faço é por causa dEle. Tudo é por causa dEle, tudo é por Ele, para Ele é todas as coisas. Ainda que seja sobre comida, bebida, sobre amanhã, sobre nos vestir, sobre qualquer coisa, tudo é para a glória dEle. Nós nos vestimos porque nós reconhecemos que quem é do céu sabe se vestir. Nós somos mulheres que nós nos cobrimos e nos mostramos para os nossos maridos, aleluia. Nós somos mulheres que nós sabemos nos vestir em qualquer lugar, ainda que seja numa academia ou em qualquer lugar. Nós carregamos a glória de Deus em qualquer lugar. Você não entra em uma porta, pera aqui, segura aqui a presença que eu vou fazer um negócio e depois eu volto. Você carrega ela para onde você for. Ela lhe acompanha em todas as coisas, em todas as atitudes. Aleluia! Nós não vivemos mais nós, o Senhor está nos chamando para entrar nesse nível, onde todas as coisas que Ele precisa fazer é
mexer em algumas gavetas da nossa alma, colocar as coisas no lugar, fazer uma limpeza. Existem pessoas que podem não estar exalando esse cheiro porque está cheirando outras coisas. Pecados de estimação, distração. Eu acredito que o maior inimigo dessa geração é a distração. Começa a orar. O celular não está tocando, mas chega 47 mensagens ao mesmo tempo. E é importante. Todas é urgente, 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 urgente. É já para você parar de orar, para orar olhar uma mensagem. De uma mensagem você já parou aquele momento, já quebrou aquele momento. A distração não pode roubar aquilo que o Senhor quer colocar nos nossos corações esse tempo. Nós não somos uma geração em que iremos nos distrair com coisas pequenas. Nós não vamos. Nós iremos ser intencionais com o que carregamos, para que nós possamos levar Cristo às pessoas. E para entrar nessa nova estação, eu perguntei a você se você estava disponível para esse novo tempo. E você disse que sim. Eu quero te perguntar novamente, ainda que o Senhor mexa em algumas áreas que te deixem desconfortável, você está disponível para esse novo tempo? Para essa nova estação? Você pode falar com você mesmo? Coloca a mão aqui para dar mais emoção. Porque o Espírito de Deus habita em você. Diga, eu estou pronto, Senhor, para viver essa nova estação. Eu estou pronto para que o Senhor mexa em todas as áreas da minha vida. O Senhor está dizendo, eu vou precisar mexer em algumas áreas que você não sabia, mas eu preciso lavar algumas partes, para que o cheiro de Cristo exale. Eu preciso limpar algumas áreas para que as coisas fiquem no lugar. Aleluia. E para que o cheiro do Senhor, ele seja exalado. Ele seja exalado. Em silêncio, nós carregamos uma presença que em silêncio as pessoas perceberão. Eu estava assistindo um podcast essa semana de uma missionária, um casal de missionários, Ariadna Santana e seu esposo. E eles foram enviados a um país da Ásia, junto com uma equipe. E quando eles chegaram lá, eles foram atrás de histórias, né, dos lugares que eram mais perseguidos, que ainda assim, igreja, existem no mínimo 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo a ponto de serem convencidos. E a cada dia, esse casal de missionário diz que morrem a cerca de 100 mil pessoas por negarem a Cristo em alguns países. E isso mexeu muito comigo. Não porque as pessoas estão morrendo, porque elas estão em Cristo e estão em lucro, sabe? Mas porque o cristianismo, o nível que eles estão vivendo, nós precisamos alcançar também como igreja. E esse é o tempo para isso. E eles foram visitar um homem que tinha 93 anos e que passou 26 anos preso por conta que ele não queria negar a sua fé. E tentaram muitos dias, né, uma visita com ele quando ele ainda estava preso. Mentira, quando ele já tinha saído. Um pouco tempo depois que ele tinha deixado a prisão, conseguiram uma visita com ele. E quando chegaram lá, a esposa, né, dele disse assim, olha, mas ele não vai conseguir falar muito, ou talvez nem consiga falar, porque toda a parte dele foi alterada conforme as torturas que ele viveu. Então, a garganta, né, o esôfago, os lábios foram arrancados. Então, talvez ele não consiga falar, mas ele disse que com a cabeça que estaria com vocês, que ele receberá vocês, né? E ela conta que quando ela chegou naquele lugar, quando eles se sentaram, era um casal de missionários e uma equipe. Esse homem entrou na sala. Ele não andava, porque ele estava com as pernas todas fragilizadas, mas ele foi levado em cadeira de rodas e disse que quando ele entrou, ele se esforçou e ficou de pé. A presença que ele carregava fez aquele lugar se encher. Eles disseram que foram tomados por uma atmosfera que eles nunca viveram. Em nenhuma igreja no Brasil, em nenhuma vigília, em nenhum jejum, em nenhuma busca que eles tinham no Senhor. E ele ficou de pé olhando por mais ou menos uns 25 minutos. E aquela sala, aquele ambiente foi tomado pela glória de Deus, sem que aquele Senhor dissesse uma palavra. Que vida com Deus foi essa que ele teve? E depois ele se sentou e ele conseguiu falar. E ela disse que ele falou com muita dificuldade por 2 horas. E ela disse que eles saíram de outra maneira. Depois de alguns anos, eles visitaram novamente. E esse homem tinha ido para Cristo, né? 93 anos.
E eles continuaram entrevistando, o missionário é muito curioso, né? E eles falaram, olha, tem alguma história que ele não contou, porque nós estamos impactados, levamos para o Brasil essa história, pessoas se convertiam sobre o testemunho dele. E ele disse assim, olha, ela disse, né, a esposa, a viúva, disse, tem. Quando ele passou 20 anos preso, de aniversário, aquela prisão colocou ele em uma cova de 1 metro abaixo. E essa cova não tinha sol, não tinha luz, não tinha nada. E ele ficou por 6 meses na posição, ajoelhado, enterrado naquela cova, só aberta a parte de cima. Todos os dias descia comida e bebida, e com a comida e a bebida perguntavam a mesma coisa. Negue seu Cristo. E ele dizia que não, que Cristo era tudo que ele tinha. E quando ele defecava, né, retiravam as fezes quando estava insuportável para eles lá em cima. E assim foi por mais alguns anos. Depois que alguns anos se passaram, o filho dele, que era muito pequeno quando ele foi preso, com 6 anos, eles chamaram o filho dele para convencê-lo a falar, né, olha, precisa acabar com isso, até para que leve para a igreja, e a igreja comece a parar de orar, comece a parar de levar Cristo. Quando o filho dele chegou lá, o filho dele viu ele nessa situação, ele tinha saído, por 6 meses ele ficou dentro dessa cova. Quando ele saiu, as pernas, os ossos estavam debilitados, então ele não conseguia mais andar. Então ele estava naquela posição, e o filho dele chegou perto dele e disse assim, pai, negue Jesus, depois você conserta com ele. O Senhor é bom. E depois você conversa com Jesus e isso resolve isso depois. Ele olhou para o filho dele, ele não reconheceu de primeira, porque quando ele tinha um filho de 6 anos, de repente ele estava um homem de 26, e ele olhou para o filho e ele disse assim, levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu amo a mensagem da cruz, e até eu morrer eu vou proclamar. Por essa mensagem, ele ficou mais 6 anos preso. E ali ele morreu. E sabe o que isso mexeu comigo? Porque tudo que aquele homem tinha era o Senhor Jesus. E em nenhum momento ele negou o seu Deus. A sua família e a sua igreja. A igreja cresceu depois disso, depois que ele morreu, através do testemunho dele. Igrejas foram abertas naquele país, que era um país perseguido. Pessoas que trabalhavam nessa prisão se converteram. Sabe? Porque tudo que ele tinha era Jesus. E ele disse, eu vou proclamar essa palavra da cruz, até que eu morra. Até que eu morra. E eu sei que eu vou trocar a minha cruz por uma coroa. Todos que visitavam, muitos missionários procuravam esse homem quando era vivo. Teve um tempo que ele parou de receber visitas porque ele não tinha mais condição de falar. Depois vocês estudem sobre a vida dele. Mas sabe por que eu trouxe isso aqui hoje? Porque ele poderia se negar e consertar depois com Jesus, como a gente faz com as pequenas coisas que não glorificam a Deus. Mas nós vamos sair daqui com um ambiente diferente essa noite. Iremos glorificar o Senhor na forma de agir, na forma de vestir, na forma de falar. Não cansaremos de pregar essa palavra. Não iremos nos cansar de levar para as pessoas aquilo que nós alcançamos dele, que foi uma graça, que foi a certeza de um lugar melhor. Nós precisamos arder nesse tempo para que pessoas conheçam ele como nós conhecemos. Não vamos mais estar nos enchendo. Não, nós vamos esvaziar lá fora aquilo que está no nosso coração. Você não precisa de um altar, você não precisa de uma nação. Você precisa ter um coração disponível para falar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu lar. Nós iremos carregar o testemunho de Cristo como um tesouro. Como quem carrega um tesouro, nós carregamos um tesouro. E quando esse homem, eu pensando, e eu chorei, eu nem chorei, vocês nem imaginam, né? E eu chorei, eu feia, já o nariz estupido, eu disse, meu Deus. Por isso que as pessoas perguntam em muitas ministrações, né? O que foi que João viu no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, se eu não me engano. O que foi que ele viu, que o fez cair no chão prostrado e ficou exilado naquele lugar por mais anos? O que Paulo viu que disse assim, olha, eu considero tudo perdido depois que eu encontrei o meu Senhor? O que aquelas pessoas viram? Nós precisamos ver também. Novas experiências nessa igreja, em nome de Jesus. Novas visões, novas direções. Em nome de Jesus.
Amaremos o Senhor mais do que os nossos sonhos. Amaremos o nosso propósito mais do que as nossas vontades. Ainda que as nossas vontades elas não sejam compatíveis com a do Senhor, nós ficaremos com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Paulo estava dizendo assim, olha, eu considero tudo perdido depois que eu fui encontrado. Eu vejo tudo como esterco em outras direções, em outras traduções. Isso não importa mais depois que eu conheci. Assim também é a nossa vida. Em janeiro eu estava apresentando uns projetos ao Senhor. Super empolgado, como uma filha contando uma coisa ao pai, sabe? Sabe aquele filho que não tem dinheiro, mas programa tudo o que quer, tipo o Davi, Arthur. Pai, eu quero isso e assim, assim. Ele já sabe que o pai tem a condição de dar, então ele planeja tudo. Eu estava fazendo isso com Deus, para o projeto desse ano, apresentando. E aí o Senhor falou comigo, mas o que eu tenho são isso, isso e isso. Eu disse, mas o que eu quero já faz tanto tempo, né? Eu estou apresentando o meu. E eu não discutindo com o Senhor, mas como um filho com o pai, sabe? Mas é porque assim, essa parte aqui eu queria muito assim para esse tempo, sabe? E o Senhor falou assim comigo, Cíntia, onde estão os teus olhos de verdade? Eu sei que esses são os seus planos, e eles não estão batendo muito com os meus, mas onde estão os seus olhos? E eu disse, estão no Senhor. Estão direcionados no Senhor, Pai. Ainda que eles não sejam os meus, mas estar direcionado nos teus é muito melhor do que tudo que eu planejei para a minha vida. E eu quero te fazer essa pergunta, onde estão os seus olhos? Nós iremos nos movimentar como igreja nesse ano. Não para encher esse lugar, mas para ver vidas rendidas aos pés de Cristo. E se tem uma coisa que pega fogo na igreja, novo convertido. Ele quer morar na igreja, não é verdade, não? Nós queremos esse lugar cheio de pessoas com sede e fome da palavra de Deus. Pessoas com dúvidas, querendo perguntar, querendo nos levantar juntamente com eles. Nós iremos ver, sim, grandes e grandes e grandes jovens e adolescentes crescendo nesse lugar. Quando eu digo grandes, porque eles precisam entender que no Senhor eles podem todas as coisas. Nós iremos, sim, ver essa cidade, esse bairro impactado com a presença que nós carregamos. Nós iremos sim viver esse tempo. Continuando no nosso texto base, de 2 Coríntios, capítulo 3, agora no versículo 1. Ele diz assim, será que estamos começando? Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lidas por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de trabalho em seu reino. Escrita não por pena ou tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não nos consideremos capazes em fazer qualquer coisa própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Você é uma carta que não precisará falar, porque a tua história, a tua vida com Deus, as cicatrizes que você pode carregar, carregadas, porque cicatriz, ela fica, é a marca de que você viveu aquilo, mas que você venceu em Deus. Você carregará essa carta e ela é escrita pelo Espírito de Deus. Vocês estão rabiscados pelo Espírito. Estão prontos para que as pessoas leiam. Nós estamos prontos para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus nesse tempo, nessa estação. Aleluia! Um Espírito que dá vida. Está ardendo em mim esse novo tempo, esse novo testemunho de Cristo, esse novo tema da igreja.
Estamos apenas no início do ano, mas o Senhor fará grandes coisas em meio desse tema. E você não pode estar disperso, você não pode estar distraído. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu capacito vocês. A capacitação vem do Senhor. Quando o Senhor encontra um coração disponível a aprender e a viver mudanças, como eu disse no início, o Senhor quem traz as chaves de capacitação para cada estação devida. O Senhor vai te usar da forma que Ele precisa, para aquele lugar, para aquela família. Em nome de Jesus, você é uma carta viva para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família. Você é uma carta de Deus nessa cidade, nessa nação e as nações também. Você é uma carta de Deus onde você for, escrita pelo Espírito de Deus, não por mãos humanas. Não por mãos humanas. Sabe o que o Senhor está dizendo quando Ele diz aqui, o Senhor quem nos capacita? No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Ele diz, eu escolhi. Existe um versículo nesse capítulo que Ele diz assim, eu não me lembro agora, o Deus não escolhe, né? Deus não capacita os escolhidos. O Senhor nos escolheu e nos capacita para esse tempo. Ele garante, ele diz assim, eu capacito os escolhidos. E quem é um escolhido de Deus para esse tempo? Aquele que sente profunda tristeza ao ver que pessoas lá fora ainda não conhecem ao Senhor. É aquele que não consegue passar por uma pessoa que necessita de Cristo e não fala sobre Ele. Não deixe de seguir as instruções do Espírito nesse tempo. Nessa semana o Senhor dará instruções a pessoas aqui. Ore por essa pessoa, abrace essa pessoa. Você vai parecer coisa de doido, é bem verdade. Quantas vezes o Senhor fala conosco em um lugar diferente e a gente fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso aqui? É no banheiro de algum estabelecimento, é no trabalho, é no supermercado. Obedeça as instruções dos céus. Nessa semana o Senhor quer usar a sua vida. Quando Ele encontra o coração disposto, Ele faz coisas acontecerem. Existem pessoas se suicidando, morrendo, porque muito bem provável, alguém não fez o que poderia ter feito, alguém não fez alguma instrução, alguma direção que o Senhor deu. Então esteja sensível, diga, Senhor, me use para esse tempo, para que pessoas ouçam falar do seu amor através da minha vida, através daquilo que o Senhor está fazendo e falando em mim. Nós iremos viver esse tempo com o coração pronto, disponível. Que o seu coração, os seus olhos estejam disponíveis para viver esse novo tempo. Deseje mesmo as suas coisas, apresente ao Senhor, consagre elas, mas diga, Senhor, eu ainda assim estou disponível para coisa maior, que é a tua palavra, que é o teu reino e que é a tua vontade. Não existe nada melhor do que viver a vontade de Deus. Não existe sucesso maior do que viver dentro do propósito para o qual foi chamado. Não existe alegria maior do que viver aquilo que o Senhor te chamou para ser. Nada será melhor. Nenhuma qualificação, nenhum diploma, nenhuma viagem, nenhum valor na sua conta exuberante. Nada será melhor do que evidenciar o testemunho de Cristo às nações. Você é carta viva. Uma carta que as pessoas irão ler e irão dizer, eu quero ter essa vida. Eu quero viver dessa forma. Como é que o Senhor falou e esse Deus mesmo que fez? Eu quero ter essas experiências também. Eles serão atraídos por causa das nossas vidas como igreja. Como eu disse no início, nós iremos deixar que o Senhor trate essas áreas. Isso, sabe como que o Senhor trata? Decidindo não fazer mais. Quando eu me converti, eu levei um tempo a parar de fumar, viu? E de beber. Eu levei um tempo assim, umas 2 semanas. Terminava o culto, eu acendia meu cigarro na porta da igreja. Eu ficava assim, venha. Se alguém falar, eu não venho mais mesmo, já não queria mesmo vir, mas se alguém falar, e ninguém dizia nada. O povo dizia, tchau, minha irmã, Deus abençoe, eu na árvore. Aí, Betinho, vamos, eu te acompanho. E eu com meu cigarro desse tamanho, e ele nunca pediu, apague, né? Oh, desligue aí. E eu comecei a entender que as pessoas não estavam se importando com isso. Ou se estavam, elas não evidenciavam isso para mim. Quem convence é o Espírito. Nós fazemos o quê? Nós apoiamos, nós agarramos e abraçamos. Esse é o papel da igreja. É isso que nós vamos fazer com essas pessoas que estarão chegando. Você está aqui, você está no melhor lugar. Ah, não tem problema, do jeito que você está, você precisa vir. O Senhor fará. Assim como o Senhor também nos limpará de coisas antigas. Tem coisas que estão guardadas em nós. Vocês lembram que eu sempre ministrava aqui que eu não gostava muito de abraço? Quem lembra?
Gostava muito não de caqueado, não. Eita, Cida chega foi ligeira. Quer dizer o quê? Eu não gostava muito não, eu já falei algumas vezes aqui, mas o Senhor trabalhou de uma maneira tão extraordinária durante o ano que eu estive com os adolescentes, esse ano que passou, que virou uma coisa automática. Eu estou agarrando sem nem perceber. Quando eu percebo, eu já estou agarrada aqui abraçando, ó. O Senhor, Ele tira as coisas antigas. O Senhor está dizendo para nós, vocês não estão vendo. Eu estou fazendo coisas novas. Eu estou movimentando coisas novas. Eu estou trazendo coisas novas. Novas chaves, novas direções. Uma nova unção para essa igreja, para esse tempo. Capacitando os seus para evidenciar o testemunho de Cristo. São coisas novas. Através do amor dele, nós vivenciaremos coisas extraordinárias. Um coração disponível. Todos os dias nós precisamos orar e dizer, Senhor, encontra em mim um coração disponível, encontra em mim. Porque se ele não estiver, eu preciso desocupá-lo e deixá-lo disponível para ouvir a tua voz e a tua direção. Talvez você tenha ficado um pouco meio assim, nossa, mas é muita coisa, é muita transformação, é muita mudança, mas eu declaro que não será difícil. Eu declaro que você viverá grandes coisas no Senhor. Paulo, ele fala no livro de Atos, para finalizar. Só um minutinho, viu que minha Bíblia está meio... No capítulo 20... Versículo 24. A minha versão é NVT, esteja um pouco diferente, eu acho, dali. Paulo diz assim, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, se não for para gastar com o Senhor e com as coisas dele. Esse versículo é para você essa noite. A sua vida não vale de nada, coisa alguma, se não for para viver a vontade de Deus. Se não for para levar as boas-vindas da graça dele para as pessoas. Nada é mais importante do que viver esse chamado para o qual nós fomos chamados e criados. Todos nós temos uma coisa em comum. Nós temos que trazer mais. Quando eu não era cristã, eu dizia assim, mas esses crentes é igual formiga. Onde eu vou tem. E eles crescem, multiplicam, aparece um monte. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo em nome de Jesus. Um tempo onde você irá cantar essa canção e saber que está vivendo ela, gastando a sua vida, com nada mais satisfazendo o seu coração do que somente Ele. Uma sede e fome da palavra de Deus incontrolável nesse tempo na igreja. Eu declaro que tudo que você vai desejar, que tudo que vai vir no seu coração é sobre Ele, vem dEle, é sobre a palavra dEle. Nada arderá mais em você do que cumprir esse chamado de levar Cristo a quem não conhece. Seremos despertados na madrugada para intercessão. Seremos despertados para orar mais. Seremos constrangidos a falar mais de Jesus. Nós viveremos esse tema com a vida, com toda a intensidade do nosso coração. E sabe por quê? Arrependimento, intensidade e salvação. Porque queremos nos arrepender das coisinhas que ainda não deixamos o Senhor limpar. Para que o cheiro suave de Cristo suba, é preciso lavar algumas áreas, Ele irá fazer isso essa noite. A segunda coisa é intensidade. Se tem um culto, eu estarei lá. Se tem uma vigília, eu estarei lá. Se tem uma consagração, eu vou me consagrar. Se tem um jejum, eu vou pegar junto. Porque o cenário não muda a promessa. As direções são as mesmas. A palavra é a mesma. O que você está vivendo não anula o que Deus sempre será. Eu não vou porque eu não estou bem. Meu irmão, se juntar nós tudo, que ninguém sabe quem está pior. Mas nós temos uma coisa em comum. A alegria, a intencionalidade no nosso coração de levar algo de Cristo às pessoas. Iremos estar juntos esse tempo. Iremos nos consagrar nesse tempo. Iremos nos levantar com sede e fome da palavra de Deus.
Nada mais vai satisfazer o nosso coração do que viver uma vida diante de Deus e com as instruções dele para esse tempo. E foi você quem disse no início do culto, ainda bateu aqui, ó, que eu mandei e você fez. Quando o Senhor disse assim, quando Paulo disse, e quem é que pode fazer isso? Quem está, né? Quem aí vai fazer esse nível de tarefa? Você disse, eu estou aqui. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Com essa mesma certeza de que você está aqui para evidenciar uma certeza dentro de você que é viver o que Cristo te chamou para viver. Arrependimento e intensidade. E a última, salvação. Você foi chamado tão somente para levar as boas novas. Você foi tão somente chamado para povoar os céus e saquear o inferno. Você foi chamado para levantar-se em oração para uma geração que está clamando por Jesus. Ainda que eles não conheçam, eles têm um vazio e um buraco dizendo, eu preciso de algo para preencher. Eu sei do que eu estou dizendo. Porque esses buracos tentaram ser preenchidos com maconha, cocaína, com bebidas, festas na minha vida e não conseguiu. Chegou um tempo que foi tantos tipos diferentes de droga que eu dizia, mas não preenche. Chegou um tempo que foram tantas bebidas, tantos lugares, tantos amigos, que ainda assim continuavam aquele buraco lá. Porque existe um buraco que é do tamanho, do nível de Deus. E as pessoas estão começando a sentir que esse buraco continua vazio. E nós estamos ali para levar o Senhor que preenche. Nada mais irá satisfazer o nosso coração nesse tempo do que viver as promessas de Deus. E a principal dela é levar Cristo às pessoas. Eu quero que você feche os seus olhos e que você se lembre desses 3 tópicos que eu citei nessa noite. O primeiro, arrependimento. Você vai falar a verdade agora para o Senhor. Sem máscara, sem esconder. Você vai contar para ele o que ainda está atrapalhando. Mas ele sabe, é verdade, ele sabe. Mas ele quer ouvir você dizer, ele quer ouvir o seu arrependimento de coração. As áreas que você precisa deixar que o Senhor lave para exalar o perfume de Cristo. Você pode contar para ele. Você pode abrir para ele. Qual é a sua fraqueza? Onde está? Onde está sujo? Onde precisa ser limpo? Cíntia, mas eu sou líder da igreja. Eu sou líder de departamento. Ah, mas eu estou há 20 anos na casa do Senhor. Ainda assim, arrependimento. A instrução de primeiro lugar é arrependimento. Oh, o Senhor estará lavando áreas nesse momento. Algumas áreas estão sendo escovadas, lavadas, limpas. A cada coisa que você está confessando está caindo cadeias. Está livrando você, libertando você. Até as coisas que parecem pequenas, que estão atrapalhando você de avançar, o Senhor está tirando, limpando, removendo. Se você ama o Senhor, deixa Ele limpar essas áreas. Aonde você está, no seu lugar. O Senhor está limpando, o Senhor está tratando pessoas aqui. Coisas pequenas, mas que não agradam, não glorificam a Deus, estão sendo agora cessadas no nome de Jesus. Libertação de mente em nome de Jesus. Cadeias sendo quebradas e destruídas em nome de Jesus. A segunda é intensidade. Intensidade em tudo que envolve o Senhor e as coisas do Senhor. Você irá segurar no arado esse ano e você não soltará. Você fará com excelência, amor e intensidade. Eu quero que nesse momento você o adore com intensidade.